Amém? É isso que eu estou querendo explicar. Alguns abençoados ainda não largaram o Malaquias 3:10. Outros acham que não, tem dois dízimos, tem de Melquisedeque e tem de Malaquias. Eu já fiz estudo mostrando que não tem 2 dízimos. Não é 2 dízimos, é um dízimo só, né? De Malaquias. Que pela primeira vez foi pago lá, não por Abraão, mas na semente que estava nos lombos de Abraão. A palavra é clara. Não foi Abraão que pagou dízimo. Foi a semente que estava nos lombos de Abraão, que seria mais tarde Levi, filho de Jacó, que seria, né? Levi seria o chefe ali da tribo dos levitas, né? De Levi veio Moisés, veio Arão, veio todos os levitas. Então foi constituído ali, naquele momento, né? 430 anos antes da lei, antes de Moisés ir para o monte trazer a tábua da lei. Mas os levitas, eles são bem antes de Moisés. Está entendendo? E não foi Abraão que pagou, foi Levi, que a Bíblia diz em Hebreus, estava nos lombos de Abraão. Então, não é 2 dízimos. É um dízimo só, que da lei, que foi depois pregado lá por Malaquias. Em Malaquias está dizendo sobre ali roubar o dízimo, está dizendo sobre não ajudar, não dar, não repassar, né, para órfãos, viúvas, porque os sacerdotes estavam vindo ali do exílio da Babilônia. Muitos estavam corrompidos, muitos, né, abocanharam ali o montante do dízimo, que era alimentos para benefícios próprios. Eles não estavam repassando para as viúvas que perdiam seus maridos na guerra, para os órfãos que perdiam seus pais na guerra, para os trabalhadores do templo. Então, através do profeta, Deus falou que eles estavam roubando. Eles ainda perguntam: onde roubamos, Senhor? Vós toda vida me roubais no dízimo e nas ofertas. Estão entendendo? O dízimo era para ser dado no templo, para alimentar os sacerdotes, porque eles não tinham terra, eles tinham o ganho deles era servir o templo, que era então a casa de Deus. Então eles não poderiam plantar para sobreviver, mas as tribos de Israel todas juntavam e davam para os levitas, para a tribo de Levi. Então aquilo ali se trata de um povo, está falando de um povo, né? Está falando de levitas, está falando de sacerdotes, está falando de um povo, o povo de Israel. Não está falando para os evangélicos, não está falando para católico, não está falando para nenhuma outra igreja de qualquer país. Não mais. Era somente para aquele povo ali. Então você não pode usar essa passagem de Malaquias para impor, para amedrontar, para colocar medo, para forçar os seus abençoados, a sua congregação, seus irmãos a dar dízimo. Você não pode forçar. O que eu estava querendo dizer é o seguinte: você não pode usar a Bíblia para forçar os abençoados a dar dízimo. Se não der dízimo, está roubando a Deus. Se não der dízimo, o gafanhoto vai entrar na casa e vai comer todos os mantimentos.
Isso é falácia religiosa, abençoados. Isso é falácia religiosa. Não é sobre isso que eu estava falando. Está falando que você não pode usar a Bíblia para impor os seus irmãos de dar dízimo. O dízimo não é para nós hoje, cristão, evangélico, católico. Amém? Era para aquele povo até então, enquanto o templo era mantido. Em 70, todos nós somos adultos, sabemos que em 70 o templo foi destruído. Não há mais templo. Você pode fazer 1000 igrejas, não é o templo. Não é o templo relacionado na Bíblia, não é o templo falado na Bíblia. Você pode construir 1000 templos, mas não é o templo que era relacionado na Bíblia, que está sendo relacionado na Bíblia. Bem, amados, isso você tem que entender. Igrejas e templos modernos que são feitos hoje não estão legitimamente, como eu vou dizer, não estão legitimamente pautados no livro da lei. Você não pode usar esse templo, essa igreja, e falar que ali é a casa de Deus, que ali não é a casa de Deus. A casa de Deus somos nós. Nós somos a morada do Espírito Santo. Nós somos o templo, nós somos a igreja. Amém? Então você pode pedir seus abençoados, sim, ajuda. Você não pode usar a Bíblia para impor isso. Muito menos Malaquias 3:10. Não pode impor isso nos seus irmãos, nos seus abençoados da sua congregação. Amém? É isso aí que eu queria dizer para alguns que não entenderam, para ver se dessa vez entende. Amém, amados? Até a próxima aí. Graça e paz.